Olá! Nesta primeira aula nós vamos conhecer a nossa ferramenta de trabalho, o HP12C. Espero que você já tenha adquirido uma, baixado o aplicativo, ou então que você já esteja com ele no seu browser, no seu Chrome, como nós vimos no primeiro dia de aula. O ideal é que a cada aula que nós formos conversando, cada exercício que eu for passando, vocês façam aí o teste usando a própria calculadora. Vamos lá? Lançada em 1981 pela empresa norte-americana Hewlett-Packard, esta calculadora tem se transformado em uma importante ferramenta de trabalho para quem atua na área financeira. Até mesmo você, quando chegar em uma negociação de venda ou de compra e sacar a sua calculadora HP12C, física ou no celular, certamente impressionará o seu interlocutor. Então, vamos conhecê-la um pouquinho mais. Primeiramente, vamos ver aqui quais são as teclas básicas. Se você olhar essas teclas aqui, elas são similares à tecla de qualquer calculadora. Você tem aqui os números que serão introduzidos para o seu cálculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nesse cantinho, nós temos as 4 operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas um ponto importante aqui da HP é que várias teclas elas possuem 3 funções para a mesma tecla. Aqui, por exemplo, você pode usar a tecla N para o número de meses. Em azul, você pode fazer aqui a multiplicação por 12 meses e você pode utilizar uma função financeira chamada amortização. Bom, então aqui nós podemos verificar que eu tenho teclas que têm uma função na cor branca, a mesma tecla pode ter uma função na cor azul e uma outra função na cor dourada ou amarela, depende se a sua calculadora é bem antiga ou não. Mas o principal, quando falamos das funções básicas, essa aqui é a função branca. Se você digitar aqui, essa é a função principal que a calculadora irá pegar. Então, se você clicar 7, 8, 4, 5, isso é o que nós chamamos de função básica, as funções que estão na cor branca. Se você digitar diretamente qualquer uma dessas teclas, ele vai obedecer à função básica, que é a função branca. Porém, nós temos outras possibilidades. Por exemplo, utilizar as teclas de função amarela. Para que eu possa acionar e determinar para a calculadora que eu quero utilizar uma função amarela, normalmente as funções financeiras, basta você clicar aqui na tecla F. Ao clicar na tecla F, ele vai executar a função que está aqui em dourado. Justamente por isso, a tecla F é dourada. Bom, outra possibilidade é você utilizar a tecla de função azul. Então, se você clicar aqui em G, você utilizará a função da tecla azul. Por exemplo, como eu falei, 12 vezes, dividido por 12, fluxo de caixa, data, beginning, end, name. Então, você tem 3 possibilidades e isso é o grande diferencial da HP. Você tem várias teclas, múltiplas funções. E para você determinar a programação para que ela utilize a tecla correta, basta você utilizar a tecla F ou a tecla G. A tecla F para usar as funções em cor dourada, a tecla G para utilizar então as nossas funções que estão aqui em azul. Se você quer utilizar a função base, uma tecla muito importante que vocês utilizarão em vários cálculos é a tecla Clear, aquela que apaga os números que estão digitados na memória da nossa calculadora. Então, se vocês olharem aqui, lembre-se, como é uma calculadora americana, ela está em inglês, então Clear significa limpar. E o principal são 5 funções. Eu posso optar por limpar os dados estatísticos, limpar a programação, limpar os dados financeiros, limpar os registros gerais da calculadora. E, aliás, quando você estiver fazendo qualquer cálculo e você tiver um número fixado na tela, você precisa vir aqui e dar o CLX, Clear X, que é a pilha de memória que está aparecendo no seu visor. Se você estiver fazendo um cálculo financeiro, você clica em F, fim, e você então limpará a sua memória financeira, a memória financeira da calculadora. Se você clicar em F, Program, você vai estar limpando a programação que você possa ter feito na calculadora. E por último, se você clicar em F, somatória,
você então apagará os dados referente aos cálculos estatísticos da sua memória. Então, vendo aqui no detalhe, se você quer apagar aquele número que está aparecendo no seu visor, você digitou e digitou errado, basta você clicar diretamente nessa tecla CLX, que significa Clear X, e ele limpará a memória, a pilha X que está aparecendo para você, que é o número que você digitou. Ele manterá todos os outros cálculos intactos, mas ele apagará esse último número que você digitou. Outra possibilidade é você fazer a limpeza de todos os registros já efetuados. Então, você não quer apagar somente a última memória, o último número digitado, mas você quer apagar toda a sua sequência de cálculo. Então, você clica em F para habilitar então a função dourada e F rege. Ele apaga então todas as memórias, exceto a memória de programação que você tenha executado aí na sua calculação. Outra possibilidade, extremamente importante quando estamos fazendo cálculos financeiros, é clicar aqui em F Fim. Dessa forma, ele apaga todos os dados registrados nas memórias financeiras e ele é fundamental porque em várias situações nós terminamos de fazer um cálculo, deixamos ele armazenado na nossa memória financeira e aí, daqui a alguns momentos, vamos tentar fazer um outro cálculo, imaginando que a calculadora vai iniciar do zero. Mas não, ela vai utilizar a memória que você havia feito anteriormente. Então, em cálculos financeiros, ao utilizar as funções financeiras, é fundamental que você não se esqueça de clicar em F, fim, e dessa forma poder apagar todos os cálculos financeiros. Isso é fundamental. Não se esqueçam nunca desse detalhe. Outra função importante é quando você quer apagar a sua memória estatística. Você está fazendo uma série de dados estatísticos e você quer limpar a memória estatística. Então, clique em F e ele vai habilitar aqui o F sigma, ou F somatória. Dessa forma, ele apaga só as memórias estatísticas de R1 a R6 e ele mantém os demais dados armazenados. Para quando usamos cálculos mais sofisticados, no qual você pode criar um algoritmo de programação, caso você queira apagar essa programação, então basta clicar em F, esse PRGM, seu program, então você vai apagar a última programação que você está utilizando. Ele só funciona no nosso módulo de programação. Vamos ver agora as teclas financeiras básicas da calculadora, representado aqui pelas teclas N, I, PV, PMT e FV, que você utilizará em vários cálculos financeiros. A tecla N você utilizará quando estiver fazendo cálculos financeiros ou cálculos de períodos, ele estabelece o número de períodos ou o prazo de uma operação. Então, bastará você clicar aqui para informar, por exemplo, 3 meses, 3 anos, 1 ano ou 2 anos. A tecla I representa aqui interest, ou seja, a taxa de juros que você estará utilizando em uma operação financeira. Seria o mesmo, por exemplo, de você colocar lá 1%, 2%, 3%, quando você estiver fazendo aqui o cálculo financeiro. Quando a gente olha aqui, o I é o interest, que em inglês seria a taxa de juros. A próxima tecla, a tecla PV, ela significa Present Value, do inglês Present Value, que em português significa valor presente. Nós vamos ver mais adiante que em cálculos financeiros você quer descontar um fluxo de caixa trazendo a valor presente com uma determinada taxa de juros. Para isso, nós usamos a função PV, Present Value, valor presente. Já essa tecla PMT, Payment, do inglês Payment, significa uma série de pagamentos ou de prestações. Quando você estiver fazendo um cálculo que envolve uma série uniforme de pagamentos, nós utilizaremos essa tecla PMT, Payment, pagamentos, série de pagamentos. Outra tecla importante é a tecla FV, ou seja, Future Value, do inglês Future Value, que significa em português valor futuro.
Então, estou fazendo um cálculo, estou querendo fazer uma capitalização, eu sei o valor presente hoje e quero fazer uma capitalização por um certo período a uma determinada taxa de juros e eu quero saber quanto será esse valor no futuro. Então, nesse caso, eu utilizo aqui a nossa tecla FV, Future Value. Nós vamos ver isso logo adiante na prática. Vamos ver agora as funções financeiras da nossa calculadora. Aquela tecla que você usava antes no N na função básica, ao clicar em F, ele gerará o uso da tecla amortização, da função financeira amortização. Uma importante função quando estamos fazendo cálculo de financiamentos pelo método ou sistema Price. A função básica I de interest, quando nós clicamos aqui no fint, ele vai utilizar o cálculo de juros, também é interest, é juros, porém ele fará esse cálculo utilizando o juros simples, que vocês conhecerão um pouco adiante. A tecla PV, que usávamos na função básica PV, ao clicar em F, ele vai utilizar e habilitar a tecla NPV, Net Present Value, uma importante funcionalidade quando estamos fazendo o cálculo do fluxo de caixa descontado em uma série de pagamentos, uma série de entradas e saída de caixa. Então, o PV se transforma em Net Present Value, que veremos também a seguir. A tecla PMT, que usávamos antes, o PMT de Payment, onde nós utilizávamos uma série uniforme de pagamentos, ao clicar na tecla F, ele vai passar a utilizar o RND, Rounded, que na verdade é fazendo um arredondamento das casas que você tem aí na sua calculadora. Então, por exemplo, você fez um cálculo que deu lá R$ 120,3254, ou seja, teve uma fração desse resultado e você quer arredondar ao mesmo número de casas decimais que você está trabalhando aí na sua calculadora. Por exemplo, se for trabalhando em dinheiro, nós teremos 2 casas decimais. Ao clicar aí esse RND, Rounded, ele vai arredondar as 2 casas decimais e vai trazer ao número mais próximo. Como última função financeira, aquela tecla básica FV de Future Value, ao clicar em F, você habilitará o IRR, Internal Rate Return, ou seja, uma taxa interna de retorno, que também é uma forma muito importante de você analisar a viabilidade de um determinado investimento. Mas isso nós veremos logo a seguir. Agora, vamos conhecer a utilização da tecla G, aquela que habilita as funções azuis aí do seu teclado. Então, por exemplo, quando estávamos utilizando a tecla N, a tecla de função básica N, ao clicar em G e pressionar essa tecla, ele vai trazer o 12x, a função 12x, que nada mais é do que multiplicar o número que está no seu visor por 12. Então, imagine que você tem aí uma taxa anual 1%, e você quer transformá-lo em um anual, ele multiplica o valor que está na sua tela 1 por 12, e vai te trazer o resultado 12. Já no inverso disso, quando nós queremos dividir por 12, aquela tecla básica I, nós vamos clicar em G e ele habilitará a função 12 dividido, ou seja, ele dividirá o valor que está no seu visor por 12. Então, ao contrário do que falamos da tecla anterior, quando você tem um resultado anual e você quer trazer para um resultado mensal, você simplesmente clica em G e ele vai então dividir o número da tela por 12. A outra função, aquela que função básica era PV, de Present Value, quando clicamos em G e habilitamos a tecla, ela vai trazer a função CF0, ou seja, Cash Flow no período zero. É uma função muito importante quando estamos fazendo cálculos de uma série de pagamentos ou de recebimentos em um fluxo de caixa. Já a função PMT, a função básica PMT, quando clicamos em G, ele habilitará a função CFJ, ou seja, Cash Flow dos nossos períodos seguintes de uma série de pagamentos. Lembre-se,
Na tecla CF0, G, PV, que é o CF0, nós estamos trabalhando do fluxo de caixa inicial do período zero. Os próximos fluxos de caixa, nós clicamos aí então em GCFJ. E aí eu tenho uma série não uniforme de pagamentos para desconto de um fluxo de caixa. Mas nós veremos isso com mais detalhes a seguir. Ainda quando estamos usando uma função financeira, nós podemos então, ao clicar em FV, que era o Future Value da função básica, ao clicar em G, ele habilitará o NJ, ou seja, é o número de períodos de uma série uniforme ou não uniforme de pagamentos. Quando você clica nele, ele multiplicará, N de períodos, aquele valor que você inseriu no CFJ, o número de vezes que você colocar aqui. Então, por exemplo, você tem uma série uniforme de pagamentos de R$ 1.000. Quando você clica no CFJ 1000 e aí em seguida você clica em 10, ele multiplicará, ele registrará 10 sequências de pagamentos ou de recebimentos no seu fluxo de caixa. Uma informação importante para você configurar a sua calculadora: imagine que você está trabalhando com alguns cálculos que envolvem um fracionamento de vários números. E você quer então, por exemplo, trabalhar com 6 casas decimais, ou seja, aquelas casas que vêm logo depois da vírgula nos nossos cálculos. Nesse caso, basta você clicar em F6 e ele automaticamente alterará o número de casas decimais da sua calculadora para 6 casas decimais. Se você deseja voltar ao padrão mais convencional, que são de 2 casas decimais, principalmente quando nós estamos trabalhando com valores monetários, basta você clicar em F2. Se você clicar em F3, ele coloca 3 casas. Se você colocar em F7, ele coloca 7 casas. O ideal é que você comece com F2, 2 casas decimais, e você altere de acordo com a sua necessidade de cálculo. Um ponto importante da configuração da sua impressora é o ajuste do padrão monetário. Como você sabe, essa é uma calculadora norte-americana e lá eles têm um padrão diferente do nosso quando eles estão expressando valores monetários. Lá, o que nós tratamos como ponto, eles tratam como vírgula. E o que nós tratamos como vírgula, eles tratam como ponto. E isso serve quando estamos fazendo a separação dos números de uma expressão monetária. Bom, se a sua calculadora está aparecendo o cálculo, aquilo em vez de vírgula está aparecendo ponto, nós podemos fazer a inversão de ponto para vírgula. Para isso, basta estar com a calculadora desligada, pressione simultaneamente a tecla ON e a tecla ponto, onde está ali o ponto. Automaticamente ele alternará entre ponto e vírgula. Você solte então primeiro a tecla ON e depois a tecla ponto. Você perceberá que haverá uma alteração no seu padrão monetário da sua calculadora. Veja aí, um padrão americano de $1 milhão, o ponto separa a parte decimal e a vírgula é usada para separar os milhares. Então, conforme você pode ver, o 1 milhão, diferentemente no nosso caso, que seria em ponto, ele aparece como vírgula. E aquilo que seria os cents, né, os centavos de dólar, ele aparece com a separação de um ponto. Já no caso do padrão brasileiro, vejam aí, R$ 1 milhão, isso você já está mais acostumado, a vírgula separa a parte decimal, certo? E o ponto separa a parte de milhares. Então, se eu tiver centavos, ele estará separado por vírgula e é o padrão brasileiro que nós estamos acostumados. Então, se você precisar alterar, conforme eu falei, desliga a calculadora, clique lá em ON e ponto, solte primeiro o ON, depois o ponto e ele fará essa alternância. Se você estiver utilizando o emulador lá que eu sugeri para você deixar no seu browser, é muito mais simples. Quando você clica lá em ON e clica em ponto, automaticamente ele faz a transição desse padrão monetário. Outra função importante que você precisa conhecer, principalmente quando estiver utilizando funções financeiras, é a tecla CHS. CHS do inglês Change Signal. Ele inverte o número que está lá
positivo para negativo em uma determinada equação. Então, imagine que você está colocando uma sequência de fluxo de caixa onde eu tenho uma saída de caixa que é um número negativo. Como você não pode clicar no valor e a tecla menos, então para mudar o sinal e transformá-lo em negativo, basta você clicar na tecla CHS, Change Signal, e ele passa o número para um valor negativo. Um aspecto importante que você precisa conhecer da HP12C é uma criação do polonês Jan Lukasiewicz. Na verdade, ele estruturou um modelo matemático como uma ideia de simplificar a notação matemática para realizar cálculos em máquinas. Isso é o que nós vamos entender da função RPN, que é um método de cálculo utilizado pela HP12C. Nós vamos ver logo na sequência o que significa essa função RPN. Quando usamos uma calculadora convencional, calculadora que você tem no seu celular, na sua mesa, ela normalmente opera numa lógica algébrica convencional, ou seja, ela faz a mesma sequência de passos que você faria em um cálculo matemático. Então, por exemplo, eu tenho aqui 5 mais 4 menos 2, que é igual a 7. Vamos ver como que se dá a execução numa calculadora convencional. Coloco lá 5 mais 4 menos 2, que é igual a 7. E vejam aqui que a função igual ela é muito importante, porque é por meio dela que eu finalizo o nosso cálculo. Então, dessa forma, eu estou seguindo a mesma sequência matemática, que é o que nós chamamos de lógica algébrica convencional. Mas você perceberá que a função RPN da HP, ela funciona um pouco diferente e você precisa compreender a diferença desses dois métodos. Mas quando nós estamos utilizando a calculadora HP12C, ela opera com a chamada lógica RPN. Nós vamos ver logo na sequência o significado dessa sigla. Contudo, essa lógica faz com que a gente tenha uma alteração na forma de inserção dos dados, ou seja, na sequência de passos, no algoritmo de inserção desses dados. Vamos ver, por exemplo, naquele cálculo 5 mais 4 menos 2, que é igual a 7, executado numa calculadora convencional, eu tenho uma sequência diferente na HP. A primeira coisa que você precisa ver é, não existe a tecla igual. Você pode procurar em toda HP, em qualquer uma das três sequências numéricas, você não encontrará a função igual, justamente porque ela utiliza o método e a lógica RPN. Vamos ver como é que funciona isso, essa inserção de dados na HP. Esse é o ponto que você precisa ver da diferença da HP12C para as calculadoras convencionais. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a sequência, limpei o registro, 5, teclo a tecla Enter, 4 mais 2 menos. O resultado está aí na sua memória 7. Ele aparece no seu visor exatamente o resultado. Então, a tua sequência básica é o primeiro número que eu teclo, ele entra o registro por meio da tecla Enter, que é essa tecla grandona que você tem aí no nosso teclado da HP. Então, essa é a sequência diferente. Eu não digito 5 mais 4. Eu digito 5, Enter, está na memória. Agora 4 mais, e aí depois 2 menos. O sinal, a chave de comando, ela vem após um número digitado. Essa é a principal diferença que você precisa conhecer para não se surpreender na hora que estiver fazendo os seus cálculos. Mas o que significa essa sigla RPN? RPN é o acrônimo que eu posso trazer para a tradução do inglês, Reverse Polish Notation, ou seja, para o bom português, notação polonesa reversa. Então, a nossa calculadora HP12C, ela trabalha com a notação polonesa reversa. E o reverso é justamente por a alteração na sequência de inserção nos números. Bom, mas é só você saber que, por meio desse algoritmo, você primeiro introduz o número e depois você introduz o comando a ser efetuado.
Muito bem, agora você já tem aí um conhecimento básico das teclas e do funcionamento da HP12C. Não se preocupe, nós não passamos ainda por todas as teclas, mas veremos isso durante o nosso curso. Esses são os conceitos básicos para que você possa usar e usar muito bem essa calculadora. Aliás, ainda há um último item que nós precisamos conversar nessa aula, que é os empilhadores de memória, ou seja, como é que funciona a memória e as memórias dessa nossa calculadora muito potente. Vamos lá. Normalmente, quando se ouve falar em a pilha de registradores da HP12C, alguns logo imaginam que nós estamos falando daquela pilha de energia que é utilizada na calculadora para que ela possa funcionar. Mas esqueça isso. Quando estamos falando de pilha de registradores, estamos sim falando da pilha de memórias ou pilha de registros que ficam na nossa calculadora HP12C. Explicando isso um pouco melhor, na verdade, nós temos uma única tela que você enxerga lá no seu visor da sua calculadora, e o ideal é que ela tivesse 4 telas, ou um espaço que permitisse mostrar, evidenciar 4 registros. Isso é o que nós chamamos da pilha operacional, registro operacional da HP12C. E essa pilha, nós representamos normalmente ela pelas letras X, Y, Z e T. Essa é a sequência de empilhadores, essa é a sequência de pilhas que você tem aí na sua HP 12C. E aí, aquele último número que você enxerga lá no visor é o que nós chamamos do registrador X, é a pilha X, é essa que aparecerá para você. Mas quando você insere um outro número, esse que estava na pilha X, ele some e vai, por exemplo, para a pilha Y, para a pilha Z e para a pilha T. Qual é a grande vantagem? Em qualquer momento, quando você precisar recuperar um dado, você pode buscar os registros da pilha anterior. E outro ponto importante é, se você desligar a sua calculadora ou deixar ela configurada para desligar automaticamente, não se preocupe porque ao ligar a calculadora, ela trará para você esses registros operacionais que estão dentro da sua memória. Vamos ver agora aquele nosso exemplo anterior. Imagine que você está fazendo aquele mesmo cálculo que nós tínhamos feito, 5 mais 4 menos 2. Então, você vai clicar no 5, Enter. Vamos ver como é que estão as nossas pilhas. Bom, isso aparecerá no seu visor o número que você introduziu, o 5, Enter. Então, nós dizemos que isso é o que está no seu registrador, na sua pilha X, e é o que aparecerá no seu visor. Mas você dá sequência a esses cálculos. Você vai lá e você clica em 4 mais, porque você quer somar o 4 ao 9. Ao clicar em 4 mais, o que acontecerá? Você terá a informação na sua tela do 9, que é o resultado da soma 4 mais 5. E o que aconteceu com o número 4 e o número 5? Eles foram transferidos para a pilha Y e para a pilha Z. Se em algum momento você precisar recuperar, ele estará lá dentro do armazenamento dessas pilhas de registradores. Mas sempre o número que você enxergará é aquele último número que nós chamamos a pilha X. Mas lembre-se, o nosso cálculo não para por aí. Depois, na sequência, nós fazíamos o 2 menos, porque eu quero subtrair dos 9 que era a adição anterior, eu quero subtrair 2. Ao clicar em 2 menos, o que acontecerá? A memória a memória 5 sobe lá para a memória T, o número 5 sobe para a memória T, o número 4 sobe para a memória Z, o número menos 2 sobe para a memória Y, mas o que você enxergará na sua tela será o resultado da equação, é o número 7, o resultado 7. E é isso que nós chamamos, então, da memória visor X, a pilha X. Então, lembre-se, você tem inclusive uma função que é clear X, estão lembrados dela? Então, você vai limpar o último registro que você tem aí na sua calculadora. Uma forma bem interessante para testar essa sequência de registradores é você utilizar aí a tecla LSTX, que está em azul aí na sua tecla Enter. Para isso, basta você clicar em G, LSTX, LastX,
automaticamente o que ele faz? Ele busca o número que você deixou antes no seu registrador X, o seu último X, last X. Então, ao clicar em G, LSTX, ele trará o número armazenado 2. Então, se você quiser dar uma sequência de cálculo a partir daí, você recuperou o last X, ou seja, o último número que você tinha antes lá no seu visor. Outro item importante para evidenciar aí a funcionalidade do registrador X é quando a gente usa o CLX, o Clear X. O que significa? Eu quero limpar o que está no último visor, que é o meu empilhador, minha pilha registradora X. Então, quando eu coloco CLX, eu Clear X. Ele limpa o último número que aparece aí na sua tela. Muito bem, chegamos ao final dessa nossa primeira aula. Espero que você tenha já se ambientado e começado aí a se reconhecer na calculadora HP12C. Antes de irmos para a próxima lição, minha sugestão é: façam aí um tour, façam aí algumas brincadeiras com a sua calculadora para que você compreenda tudo isso que nós falamos dessas funções. Mas não se preocupe, porque nas próximas aulas nós vamos entrar no detalhamento de cada uma dessas funções. Até lá!